você lesse comigo, abrisse a sua Bíblia, no livro de Êxodo, o último capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 40. O livro de Êxodo, ele termina com a construção do tabernáculo. Há uma movimentação do povo de Deus no deserto para a construção da casa de Deus. E esse capítulo 40, então, ele encerra esse ciclo com a construção, a conclusão do tabernáculo e também a sua inauguração. E acontece algo extraordinário ali. Eu gostaria que você me acompanhasse. Eu quero ler o versículo 16 e depois a partir do versículo 33 até o fim. Então, no versículo 16 diz assim: e tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. E no versículo 33, então, nós vamos até o fim. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio, e assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Havia algo bastante interessante com a construção do tabernáculo, como ele foi feito. Ali, em primeiro lugar, a primeira etapa, vamos dizer assim, a construção desse templo, dessa tenda da congregação, deste local da manifestação de Deus, local preparado, separado, para que Deus pudesse ali se manifestar aos seus líderes, aos líderes do povo e a todo o povo que estava ali naquele arraial, caminhando, ou naquela jornada, naquele deserto, em direção à terra prometida. Então, o primeiro passo foi a manifestação do plano de Deus para Moisés. E quem leu a Bíblia e leu esses capítulos do Êxodo, é onde ali começa, algumas pessoas acham a parte chata, porque começam as instruções, os detalhes, as medidas, o que deveria conter, o que não deveria estar ali, como deveria ser decorado, o que deveria fazer parte daquele local separado para a manifestação do Senhor. Então, Deus transmitiu a Moisés esses planos. E Moisés, por sua vez, transmite ao povo os planos de Deus e como Deus gostaria que esse tabernáculo fosse construído e fosse terminado. Depois disso vem a provisão de Deus. Deus proveu talentos especiais para algumas pessoas para poderem trabalhar a madeira, o ouro, os tecidos, os enfeites, tudo. Ali Deus distribuiu dons especiais para alguns artífices para que pudessem fazer aquela obra. Depois, o quarto passo foi o povo trazer as suas ofertas, porque como construiriam? Precisava da matéria-prima para a construção. E o povo então foi levantado a trazer as suas ofertas. Pessoas tiraram as suas argolas das orelhas, viram que tinham em casa, o que tinham de peles, o que tinham de madeira, trouxeram tudo para o tabernáculo, e trouxeram tanto que Moisés teve que dizer: não tragam mais, porque já tem demais, já vai dar com sobra tudo que se precisa. Então, a provisão que o próprio povo teve para a construção desse tabernáculo. E depois
depois disso, então, o trabalho em si, houve trabalho. Serrar a madeira, cortar os panos, costurar as vestes, fazer todos os detalhes para que aquela construção pudesse acontecer. E o ponto alto culmina nesse texto que nós lemos aqui. Quando está tudo pronto, a consagração e a glória do Senhor enche aquele lugar. Amém. Aleluia. E enche de tal maneira que se torna visível e continua ali dia e noite. Durante o dia como uma nuvem que cobria, durante a noite como um fogo que não se consumia, que iluminava aquele lugar. E a manifestação de Deus, quando aquela nuvem subia e se movia, então havia a direção de que o povo também precisava se levantar e se movimentar e caminhar e andar avante. Amém. Bom, queridos, é interessante que nós vemos um relato bastante semelhante a esse quando Salomão constrói o templo. E as etapas também de uma maneira bastante semelhante, todo o planejamento, toda a provisão de Deus com os dons e talentos, toda a provisão do povo em trazer as ofertas para que a obra fosse concluída, e também a manifestação da glória de Deus quando tudo estava terminado e pronto. E lá no Apocalipse, também no versículo 21, no capítulo 21, verso 23, nós também encontramos dizendo que na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, nós também vamos ver a manifestação da glória de Deus em Jesus, porque não vai mais precisar de sol, porque Jesus, o Cordeiro, vai ser a sua luz, a sua lâmpada, e essa lâmpada nunca vai se apagar. Meus amados, e eu gostaria de conversar com você nessa noite, que o Novo Testamento, ele nos traz uma perspectiva diferente do tempo, mas eu gostaria de que você entendesse que o Novo Testamento nos dá a perspectiva de que eu e você, o nosso corpo, é o local escolhido por Deus para que Ele manifeste a sua plenitude e a sua glória. Eu e você somos os escolhidos de Deus para isso. E eu gostaria que você cutucasse o seu irmão agora, porque você precisa dar uma glória a Deus, porque isso é maravilhoso. E você dissesse: você, meu irmão, é escolhido por Deus para manifestar a glória, a presença do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de olhar para esse tabernáculo construído no deserto e que nós pudéssemos tirar algumas lições para a nossa vida, porque o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o templo que Deus habita depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a esse mundo e o véu do templo se rasgou quando ele morreu e ele ressuscitou, e aquela separação que havia entre Deus e os homens, de os homens terem que ir num lugar especial para ver a presença de Deus, para estarem na presença de Deus, isso foi rompido. O véu foi rasgado, abrindo o caminho para que eu e você chegássemos na presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, algo que no Velho Testamento era impensável, porque quem chegasse a ver Deus morria. Essa era, salvo algumas exceções, onde Deus se permitiu ver. Moisés foi um deles, pelas costas, mas a regra era: se alguém visse Deus, morria. E com a vinda de Jesus, com o Messias, com o advento do ungido de Deus, a promessa de Deus de Jesus Cristo,
há uma transformação do relacionamento de Deus conosco. E Ele abre essa porta maravilhosa para que eu e você possamos falar com Deus e manifestar a glória dEle, não só aqui em 4 paredes. Então isso aqui hoje que nós temos, hoje é um significado diferente. Nós somos o templo, onde nós vamos e onde nós estamos, somos o templo de Deus. Aleluia. Meus amados, meus queridos, por isso é muito sério a nossa vida. Porque não é mais assim, quando eu vou na igreja, então eu vou me comportar bem, então eu vou me vestir decentemente, porque lá eu vou encontrar Deus. Não. Você encontra Deus na sua casa. Você encontra Deus caminhando na rua. Você encontra Deus no supermercado. Você encontra Deus aonde você for. Meus queridos, nós estávamos lá no Iraque. E lá não tem igreja. Lá só tem mesquita que não adora o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Só adora Allah, um Deus de vingança, um Deus de justiça, não é um Deus de amor. Mas nós sabíamos que nós estando lá, nós éramos templo do Senhor. Ali a presença de Deus estava conosco, em cada abraço, para cada mulher sofrida daquela que nós encontramos lá. Nós sabíamos que nós éramos o templo, que a presença de Deus ia conosco, que nós podíamos estar lá e que o Senhor estava lá. Meus amados, isso é maravilhoso, mas muitas vezes nós não queremos isso. E nós não gostamos muito dessa ideia quando nós precisamos negociar com Deus. Quando nós temos coisas a esconder de Deus. Quando nós queremos ir a lugares e praticar coisas que não agradam a Deus. Que nós não faríamos aqui no templo.